Eu cito 3 cientistas que são anticristãos, né? Anticristos, assim, na essência, quase. Um deles é o que criou o chamado de física, né? Isaac Newton, né? Que é o mais antigo. Isaac Newton, ele tirou qualquer coisa espiritual que fosse pelo menos espiritual. Ele colocou uma ciência baseada praticamente na matéria. Ele não tinha a menor ideia de que a gente é muito mais, vamos dizer, espíritos assim, ser espiritual do que material. Então, Isaac Newton criou uma ciência ao contrário da ciência, porque eliminou Deus. Está de acordo, César? Sim, Dr. Kepp, o Newton, ele, como o senhor mesmo diz, né, iniciou um período materialista terrível na humanidade. Tanto é que, a partir dele, a gente começou a ver o universo como uma espécie de uma máquina mecânica destituída de alma. Então, para Newton, a matéria não tem alma. Todo movimento que existe no universo é uma relação entre corpos materiais. Então, ele claramente deu a ideia de que a energia vem da matéria. A matéria é o início de tudo. E o pior de tudo, sabe o que é? É que a física, que é chamada rainha das ciências, ela tem a influência maior nas demais ciências. Então, todas as outras ciências acompanharam esse materialismo iniciado por Newton. Então, hoje a gente acha, por exemplo, que a vida espiritual do ser humano vem do cérebro, que é um elemento material, que quando a gente morre, acabou tudo. Então, isso eu acho a coisa mais nefasta que pode acontecer na humanidade. Então, é uma ciência anticristã, porque ela coloca a gente contra a espiritualidade e contra Deus. Agora, na sociedade moderna, existem outros pensadores também que contribuíram para fazer o anticristo. Então, não adianta pensar que viria um anticristo aí. Nós estamos vivendo uma sociedade totalmente anticristã. Nós estamos vivendo como se fosse pequenos anticristos. Fala com um médico se ele estudou espiritualidade na faculdade de medicina. Nenhum deles estudou. Fala com um físico, ele estudou. Não estudou. Fala com o indivíduo, né, que pensa muito em dinheiro, materialista, se ele tem ideia de espiritualidade. Não tem. Então, veja que nós vivemos numa sociedade totalmente do anticristo. Então, que vem agora. Quer falar? Sim, Dr. Kepp. O senhor está falando, né, desses vários outros que vieram na sequência, e um deles que vale a pena falar é o Einstein, né? O Albert Einstein, que também, em grande parte, se baseou nessa ciência iniciada por Newton. Tanto é que ele deu chance de se fazer a bomba atômica e essas usinas nucleares. Então eu estava vendo um documentário esses dias sobre a usina de Fukushima, que explodiu lá, né, que deu aquele problema em 2011, e eles até hoje não conseguiram resolver o problema da usina. E o problema dela foi tão grave que, se tivesse acontecido o pior, teria dividido o Japão em dois ali, quer dizer, uma área, uma faixa de mais de 500 quilômetros no meio do Japão, teria que ficar completamente inabitável. Entende? Então, esse é o tipo de resultado de uma ciência anticrística. É uma ciência contra a natureza, contra o ser humano. Tem algo que também a ciência não tratou, que eu gostaria de tratar aqui. Quando fala, né, que a questão da ciência vem da velocidade, né,
ao quadrado, como Einstein falou, eu quero dizer o seguinte, é que o Sol, ele tem aquela auréola, né? A auréola branca parece incendiada. E dentro do Sol tem aquele corpo, como se fosse até um mundo, um universo, um satélite enorme girando, né? Então, não é que a energética, a luz, vem do giro vamos dizer, dos astros, do Sol, etc. A questão é que o movimento, como Galileu falou, e também o Isaac Newton falou, o movimento é para captar no espaço a energética mais quente, a energética que vem do espaço. É como, por exemplo, no dínamo, né? O dínamo não faz essa atração e repulsão pelo ferrinho. Vocês devem conhecer bem o dínamo. Então, o dínamo capta de fora, né, do espaço, a energia que existe. Então, a energia não é fabricada pelo dínamo, pelo aparelho. O dínamo é um transmissor, como nós somos. Nós somos dínamos. Nós transmitimos o que nós temos em nós. Então, nós recebemos, né, a energética. O corpo que nós temos é energética, é pura energia. O corpo que nós temos transmite, né, a energia que nós captamos no exterior e lançamos no ar. Então, esse ventilador aqui, veja, esse ventilador, nós captamos a energia que o dínamo capta no espaço e lançamos fora. Então, é um ventilador que manda para o espaço a energia magnética que fica entre o ser humano e Deus. É a energia que o Tesla descobriu, a energia que praticamente foi criada, energia escalar, né? Ele deu esse nome, e essa energia escalar, assim, no espaço, é que foi criando todos os corpos, e que foi criando toda a matéria que existe, né? Então, o Sol veio da energia. Então, se o Sol esquenta nós, é a energia escalar que o Sol capta e emite para todos os planetas que estão ao redor dele, são 12 mais ou menos agora, né? Então, o Sol é um elemento que capta a energia criativa, né, do Criador. Então, não é que a energia, a questão do aquecimento, venha pelo movimento, a pessoa correndo esquenta. Não, correndo, ela capta a energia do espaço mais quente. Então, o mesmo caso, o ventilador capta a energia mais quente. É como, por exemplo, a questão da ideia, né? A ideia que o ser humano capta, as emoções, etc., vem mais assim nessas ondas. Então, quando fala que é o sangue, você quer mostrar novamente o sangue aí, que o sangue capta, né, esses glóbulos vermelhos, capta de fora, né? Não é
como falam, bactérias que existem, assim, germes que entram no sistema circulatório e se acomodam lá nos glóbulos. O que existe aí são ondas deformadas. O indivíduo tem raiva, deforma o glóbulo, que tem os glóbulos vermelhos. Parecem germes, né? Parecem pequeníssimos animaizinhos, né? Mas são defeitos da própria estrutura dos glóbulos vermelhos que vão assim, se tornando assim, em forma de até animais, mas não são animais. Na nossa experiência, então, a gente é que deforma a vida nossa, assim, animal, a vida praticamente que é perfeita.